Aviso, esse relato não tem nada de engraçado. Na verdade, ele é assustador e também uma verdadeira história de terror. Isso pode acontecer com qualquer um nos dias de hoje. Então, prestem muita atenção em tudo. A parceira do meu primo é uma boneca de porcelana enorme. Achei que todo mundo estava brincando sobre o Cid. Pensei que talvez fosse uma brincadeira elaborada, iniciada pela minha mãe, perpetuada pela minha irmã e reforçada pela minha avó, que sempre zombava dele. Seu primo Cid fala com um manequim no gramado da frente. Seu primo Cid coleciona perucas para sua nova namorada. Seu primo Cid está namorando um brinquedo sexual. Mas as fotos foram o que me convenceram. Particularmente aquela em que Cid piscou para a câmera enquanto beijava uma orelha branca brilhante, uma orelha muito brilhante e lustrosa para ser humana. Era parte de uma série de fotos no Facebook rotuladas como Anniversary. Em cada uma delas, Cid estava situado ao lado de uma figura que ele havia desfocado no Photoshop. Ele e a figura podiam ser vistos ajoelhados em um piquenique, e então sentados em um parque, e então finalmente de pé em seu quintal, com vista para um pôr do sol laranja. O desfoque havia sido feito para proteger a privacidade dela, de acordo com seus comentários. Foram essas fotos, postadas tão descaradamente aos olhos do público, que me fizeram ficar preocupado com meu primo, afinal. Mandei uma mensagem direta para perguntar sobre o que era esse aniversário, apenas tentando ser educado. 10 minutos depois, recebi sua resposta. Sydney, oi. Que bom ouvir de você, Gabi. Este foi o aniversário de 13 meses de Isabelle e eu. Decidimos compartilhar nosso dia mais auspicioso com nossos amigos e familiares como uma introdução ao nosso relacionamento. Parabéns. Ouvi dizer que você pode estar saindo com alguém. Espero que seja legal. Sydney, Isabelle é minha pura e escolhida. Nós somos destinados um ao outro. Espero sinceramente que o mundo possa aceitar o amor que YSS e eu temos um pelo outro. Que bom que você encontrou alguém. Sydney, sim. Vou ser honesto, Gabriel. Até conhecer YSS, minha concepção de amor estava toda errada. Eu estava procurando a coisa errada. Sinto que finalmente sou maduro o suficiente para entender a parte de mim que estava faltando. É como se minha vida inteira tivesse sido um ensaio geral para conhecer YSS. E agora que eu conheci, eu renasci de novo. Eu tenho uma compreensão clara da vida, meu lugar nela e a direção do futuro. Isabelle revelou meu maior e mais verdadeiro valor para o universo, e com seu amor ao meu lado, tudo é possível. Você gostaria de conhecê-la? Eu o quê? Sydney, temos mantido nosso relacionamento discreto, mas está na hora de ela conhecer um pouco da minha família. Você é o primeiro a entrar em contato. Eu realmente apreciaria se você nos visitasse. Então você poderia espalhar a notícia de como ela é incrível. Realmente faria maravilhas ajudar a convencer meus pais a visitar Isabelle também. Por favor, você poderia vir nos visitar? O Gabriel? Devo mencionar que não parecia que eu estava falando com o Cid que eu conhecia. O Cid que eu conhecia falava sobre Pokémon, filmes da Marvel e animes dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Claro que ele era introvertido, e claro que ele podia ter algumas opiniões estranhas, mas ele era realmente apenas um típico cara de nerd que ficava na dele. Essa coisa de monólogo e o Gabriel era tudo novidade. E sinceramente foi assustador. Eu estava preocupado que ele tivesse caído em algum golpe oculto da nova era ou Deus sabe o que. Então, por obrigação familiar, mas também por curiosidade mórbida, decidi concordar. Prometi que visitaria para jantar em uma semana. Foi 1h30 de vento na rodovia. Cid morava a cerca de 3 municípios de distância. Até onde eu sabia, ele ainda estava alugando o mesmo estúdio no porão em que sempre morou desde que se mudou, no final dos seus 30 anos. Lembro-me de como toda a sua família ficou chocada. Ninguém achava que ele tinha coragem. Ninguém achava que ele tinha autoconfiança. Mas vejam só, ele tinha alugado um estúdio inteiro de 1000 pés quadrados só para ele. Quando estacionei na garagem, pude vê-lo surgir por trás da cerca. Gab. Que bom que você conseguiu vir. Ei, que bom ver você, cara. Nós apertamos as mãos e demos tapinhas nas costas um do outro.
Sid nunca foi muito de abraçar, então fiquei surpreso com quão forte ele me abraçou dessa vez. No começo, pensei que poderia ter sido um pedido velado de ajuda, como se ele estivesse desesperado por algo, mas assim que nos soltamos, vi seu rosto, ele estava radiante. Genuinamente feliz com a minha presença. Ela vai ficar tão feliz em ver você. Ella va te amar. Sorri e tentei não ficar estranho com o comentário. Em vez disso, revelei a garrafa de vinho tinto e branco que trouxe para a ocasião. Eu não sabia qual você preferia, mas imaginei que as opções seriam: Isabelle n'a ou bébé. Ah. bem, tudo bem. Eu também trouxe uma cerveja sem álcool da qual sou muito fã. Isabelle n'a ou bébé. Ele olhou para mim, levemente irritado, como se eu não tivesse ouvido da primeira vez. Não tinha certeza do que ele queria dizer com o comentário. Mas então, após uma breve consideração, acredito que entendi completamente. Certo. Claro. Isabelle simplesmente não bebe. Não. Não no momento. Mas isso é algo que pode mudar. Olhei-o fixamente nos olhos, para ter uma ideia se ele estava brincando sobre qualquer coisa daquilo. Não estava. Deixei todas as bebidas no carro. Aventuramo-nos até o quintal da casa e, lá, descendo uma escada de pedra, pude ver sua entrada para o apartamento no porão. Por favor, não se incomode com a letargia de Isabelle. Ela esteve ocupada no quintal o dia todo, então ela permanecerá sentada por um tempinho. Eu queria rir, isso já estava soando tão ridículo, mas eu também queria entrar na brincadeira, para ver onde isso ia dar. Então eu simplesmente sorri e assenti. Assim que passei pela porta, no entanto, minhas risadas desapareceram, substituídas por uma forte constrição no meu peito. Sentada na entrada, havia uma boneca de porcelana do tamanho de uma pessoa. Ela estava deitada um pouco esfarrapada, com os olhos bem abertos, pupilas pretas brilhando com um brilho que eu nunca tinha visto. Algo sobre ver uma boneca tão grande que eu achei imediatamente perturbador, como se houvesse a possibilidade de que talvez um psicopata estivesse escondido lá dentro, fingindo estar mole. Como você pode ver, ela está meio zonza, haha. Sid foi até ela e acariciou o cabelo dela. Ambas as pálpebras dela tremeram para baixo, como o mecanismo de balanço de qualquer boneca de porcelana. Ela vai acordar em alguns minutos. Só um cochilo rápido. Claro, eu disse, e então corri para a mesa de jantar, que estava cheia de bonecos de Varamir. Sentei-me de costas, tentando esconder meu medo de um brinquedo grande demais. Então, basicamente, todos estavam certos. Sid está vendo uma boneca. Meu Deus! Vou começar a esquentar a comida. Ele pegou um frango pré-assado comprado na geladeira e colocou no forno. A suíte dele era o mesmo desastre que vi quando visitei 7 anos atrás. Latas de refrigerante espalhadas por todo lugar, inclusive na cama desfeita. Bonecos de pelúcia e Funko Pops espalhados por todas as superfícies imagináveis, inclusive nas prateleiras de parede a parede que me faziam sentir como se estivesse dentro de um museu mal administrado. O lugar ainda era muito do Sid. Só que agora ele tinha uma boneca gigante no sofá. Então, onde você a encontrou exatamente? Fui direto ao ponto. Sid clicou em alguns botões em sua máquina de fazer arroz. Isabelle? Eu a conheci no campo. Oh, campo de TI. Não, só o grande campo de grama. Além do quintal. Eu me viro para olhar pela pequena janela do porão. Embora fosse levemente cercado, o quintal de Sid se conectava com uma grande planície gramada. Propriedade da cidade. Reservatório subterrâneo, eu acho. Então você a encontrou andando por aí, sozinha, pela grama. Sid sentou-se na minha frente, pegando algumas figuras de Varamir. Sim, bem, eu estava saindo para fotografar meus tirânidas no mato, tentando recriar uma cena onde a rainha Norn convoca seus subordinados para lutar contra a 9ª Legião do Império. E antes que eu percebesse, algumas das minhas figuras começaram a se mover por conta própria. Assim. Ele colocou um soldado no chão e eu observei deslizar pela mesa, como se arrastado por um imã.
O pequeno fuzileiro espacial acabou na minha mão. O que isso tem a ver com Isabelle? Então todas as minhas figuras começaram a se mover, me cercando em um círculo. Era irreal. E quando finalmente olhei para cima, Isabelle estava parada ali. supervisionando tudo. Levantei o pequeno fuzileiro, inspecionei a parte inferior da base circular e o soltei imediatamente. Que porra é essa? Abaixo da base da figura havia uma gosma preta pulsante, saliente com incontáveis pelos espetados. Os pelos agarraram a superfície da mesa e puxaram a figura para cima novamente. Vejo que você os encontrou, Sid Hill. Osmicrit. O microfone o quê? Tudo na minha casa tem eles. Observe. Sid se levantou e deu um tapinha na perna dele, assobiando pela sala. Oh, Pep Boy. Um boneco amarelo e azul deslizou pelo chão como uma aranha demente até chegar aos pés de Sid. Ele se abaixou e fez um carinho. Você se importa em arrumar a cama do papai? O boneco balançou, então correu para o sórdido espaço de dormir. Gosma preta saiu debaixo da base do brinquedo, entrando nas latas de refrigerante vazias e afastando-as. Então, como um par de mãos desencarnadas, o lodo também levantou e dobrou as cobertas da cama de Sid. Nesse momento eu estava de pé ao lado da cadeira, completamente assustado. Eles são insetos. Não, não, elas são uma parte de Isabelle. Pequenas essências dela. Virei-me para a boneca adormecida e notei que sua cabeça tremia um pouco. Você está dizendo que Isabelle está cheia deles? Não, não. Isabelle e Amicrit. Afastei-me de uma figura de Gundam perto da perna da mesa, não querendo ficar perto de nenhum brinquedo. Eu sei que é muita coisa para assimilar. Eu também fiquei assustada no começo, mas veja bem, Isabelle é apenas uma pessoa como você ou eu. Lancei-lhe um olhar que dizia, você só pode estar brincando comigo. Escute-me. Isabelle é de um lugar onde eles estão além da necessidade de corpos. Ela não vai dizer onde, mas eu sei que é em algum lugar no aglomerado estelar das Pleiades. Meu queixo caiu ainda mais. Então, ela é uma alienígena. Não exatamente. É mais como se a consciência dela tivesse sido carregada para uma colônia de nanomáquinas. Ela é uma pessoa cujos pensamentos estão agora em um robô líquido que chegou aqui há centenas de anos. Minhas duas mãos se colaram no topo da minha cabeça. Foi a sensação mais incrédula que já senti. Ok. Você continua chamando ela de pessoa. Mas tudo que eu vi foi gosma preta ao redor da sua casa. Ela é uma entidade muito única. A maioria dos Micrites habita aquele corpo de porcelana. Ela está presa a ele. E você pode culpá-la? É lindo. Porcelanado século XIX, UHO. Enquanto ele dizia as palavras, eu podia ver a boneca começar a se mexer. Seus braços erguidos acima da cabeça. Ela estava se espreguiçando. Eu recuei, instintivamente indo em direção à porta. Eu estava na metade do caminho quando Isabelle de repente se levantou sobre dois pés e olhou para mim. Eu congelo. Até onde eu podia dizer, sua cabeça e membros eram feitos de porcelana, mas seu tronco e articulações eram feitos de tecido macio, como qualquer velha boneca vitoriana. Deve ter havido baldes cheios desses micrites dentro, enchendo-a com os músculos e tendões de que ela precisava para levantar, mover e piscar para mim com aquelas bolinhas de gude vítreas e frias. Gabriel Worthington. Sua boca se abaixava e se erguia como a de uma marionete antiga. É um prazer finalmente conhecê-lo. Eu estava com muito medo de virar as costas agora. Meus olhos estavam grudados. Você não vai se juntar a nós para o jantar? Ouvi falar muito de você. Sua voz soava como areia soaria se aprendesse a falar. Jantar. Sim. Ah. Bem. Sid foi até sua máquina de fazer arroz e fez um sinal de positivo. ¡Qué glorioso! O arroz está pronto. Vou pegar os talheres. Você pode pensar que eu sentei na mesa de jantar porque ainda estava curioso,
e que ainda estava tentando ajudar meu primo aprendendo mais sobre esse parceiro de outro mundo ao entender o relacionamento deles. Mas não foi esse o caso. Sentei-me à mesa de jantar porque vi uma sombra escorrer do teto e se acumular em volta da maçaneta da porta de saída. Eu podia sentir que Isabelle talvez não me deixasse sair. Que Isabelle talvez realmente quisesse jantar comigo. E que Isabelle era alguém que eu deveria trabalhar muito, muito duro para apaziguar, para que eu pudesse sair com minha vida intacta. Então Isabelle disse, dividindo o frango: Sid me disse que você é casado. Por que sua esposa não pôde se juntar a nós? Olhei para Sid, que não pareceu notar a pergunta. Ele estava pegando Coca-Cola na geladeira. Ah, sim, desculpe por isso. Valerie está realmente atrasada no trabalho. Então, infelizmente, ela não pôde vir. As mãos brilhantes de Isabelle tinham dedos articulados. A cada um de seus movimentos, eu podia ouvir a porcelana raspando em si mesma. Ela usou pinças para arrancar alguns pedaços de frango e colocá-los no meu prato. É uma pena. Sua esposa frequentemente o decepciona. Olhei para a carne no meu prato e para a morte de suas pupilas. Não, de jeito nenhum. Eu a amo muito. Ela só fica ocupada com o trabalho dela. Isabelle distribuiu o arroz em seguida. Foi muito assustador ver uma boneca preparar a comida. 2 porções grandes para os humanos e uma porção minúscula para ela. Sid me disse que muitas mulheres o decepcionaram. E que isso é bem comum nos dias de hoje. Uma epidemia. Observei Sid enquanto ele me entregava a coca e sorri um pouco envergonhado. Bem, eu só acho que as garotas são um pouco exigentes demais. Talvez um pouco malvadas, ele tirou um pouco de varamer da cadeira antes de se sentar. Nenhuma delas é tão compreensiva quanto você, YSS. Ele se inclinou e deu um beijo em sua orelha branca e brilhante. Estremeci internamente. Você acha que isso é verdade, Gabriel? As mulheres são decepções? Eu não tinha ideia de que tipo de resposta ela estava buscando. Para que fique registrado, não acho que mulheres sejam decepções, mas eu queria ser diplomático, porque tive a sensação de que ela estava do lado da minha prima. A experiência de cada um com relacionamentos é diferente, eu disse. Algumas pessoas simplesmente têm má sorte. Isabelle levou um pedaço de frango até sua boca de marionete e abaixou sua mandíbula, revelando uma massa emaranhada de micrites. Dezenas de pequenos espinhos pretos espetados na carne e puxados para dentro de sua boca escura. E você conhece alguma dessas pessoas com má sorte? Ela perguntou, com o frango se dissolvendo na garganta. Na verdade, eu fiz. Trabalhando na construção, eu estava cercada por homens que expressavam sua insatisfação com o sexo frágil. Embora, para ser honesta, a maioria desses homens só precisava crescer ou parar de agir como babacas para que esses problemas desaparecessem. Sim. Eu conheço muitos caras assim. Você sabe. Os olhos de Isabelle brilharam, algo em seu peito zumbiu. Se esse jantar era para apaziguar essa boneca, esse parecia ser o caminho certo. É, eu disse. É comum no meu trabalho. Nos negócios. Isabelle se levantou da mesa, imitando os movimentos de uma pessoa de forma um tanto estranha. Ela pegou uma caixa que estava perto da TV de Sid e trouxe para mim. Estava cheia de Hot Wheels, bonecos de ação, varamer e outros brinquedos colecionáveis. Por favor, ela disse. Você deve oferecer a esses homens qualquer coisa que eles queiram desta caixa. O que eles quiserem. Sid tomou um gole de seu refrigerante, olhando para sua parafernália. Mas YSS, essas são bem raras. Eu estava organizando essas para o eBay. O cabelo de Isabelle começou a se levantar e a esvoaçar um pouco, como se estivesse cheio de estática. Como se uma grande carga de micrites tivesse entrado em sua cabeça. Eu podia dizer que Sid estava tão desconfortável com essa visão quanto eu. Eu faço você se sentir feliz, não é, Sidney? Meu primo limpou a boca e praticamente se curvou. Sim. Sim, claro, Isabelle. Você é minha pura e escolhida.
Então você não acha que outros homens também merecem se sentir felizes? O jantar durou apenas cerca de 1 hora. Isabelle me fez prometer que eu deixaria a caixa de brinquedos no meu trabalho, o que eu concordei. Parecia um preço justo a pagar por me deixar sair vivo. Contei a todos na minha família que Sid estava muito contente com sua nova parceira. E depois de muita consideração, também contei a verdade, que sua parceira era de fato uma boneca. Sid só faz o que o deixa feliz. Deixa Sid ser Sid. Eu disse. Isso resultou no esperado choque, constrangimento e ridículo entre os membros da família. Ninguém quis contatar meu primo depois de saber disso, pelo menos não tão cedo. O que eu acho que foi uma coisa boa, porque protegeu Sid da humilhação. Mas o mais importante, também protegia qualquer outra pessoa da minha família de conhecer Isabelle, o que era minha real intenção. Não tenho ideia de que tipo de micróbio Slime Tech Isabelle era feita, ou de onde no universo ela era, mas eu certamente não confiava nela nem um pouco. O fardo que carrego agora é que expus alguns funcionários à essência dela na minha empresa. Deixei aqueles itens colecionáveis coloridos e de aparência valiosa no portátil do refeitório do meu local de trabalho. Eu queria poder dizer que eram carros inofensivos, Transformers e brinquedos He-Man, mas mesmo no caminho para casa, eu conseguia ver os micrites pretos brilhantes escondidos dentro de todos aqueles brinquedos de plástico. Não sei o que Isabelle pretende fazer com os homens adicionais que ela vai enredar. Pelo que sei, ela tem outros corpos de porcelana para atuar como cônjuges. Ela pode estar encantando centenas de homens para promulgar algo terrível, algo realmente horrível. Mas eu secretamente espero que todos eles simplesmente se apaixonem, fiquem sozinhos e joguem varameiro ou algo assim. Esse relato também é um aviso e um alerta, para qualquer pai ou adulto que for dar presentes a crianças, terem cuidado com o presente, porque eu vou contar tudo o que aconteceu com o presente que dei para minha filha. A casa de bonecas da minha filha não é um brinquedo. Por que você não abre esse aqui em seguida, querida? Aquele Natal foi adorável. Um dos melhores em algum tempo. Nos últimos anos, meus pais não conseguiram dirigir com tanta frequência, por conta da neve pesada. A mais pesada em 30 anos. O avô deles me dizia pelo telefone quando eu implorava, e eu podia ouvi-lo comicamente dando baforadas no charuto e inclinando a poltrona para trás. Não tem como a gente ir e voltar antes do próximo Natal. Mas este ano finalmente deu uma trégua, e eles conseguiram. Eu não poderia estar mais feliz. Inclinei-me para o lado do meu marido, enquanto minha filha rasgava o papel de embrulho que envolvia seu grande presente final com um enorme sorriso estampado no rosto. Uma casa de bonecas. Não consegui deixar de suspirar. Era enorme, imaculado, completo com 3 andares, pequenos vasos de flores pendurados nos peitoris das janelas e até um pequeno jardim da frente. Estendi a mão e corri meus dedos pela grama de plástico, só para ter certeza. Minha filha estava fora de si. Ela estava implorando por uma casa de bonecas há meses, mas eu continuei a desprezá-la, sabendo que seus avós estavam planejando. É lindo, mãe, eu disse. É tão bonito. Minha filha correu para abraçar minha mãe, e depois meu pai. Eles riram e deram tapinhas na cabeça dela, dizendo que fariam qualquer coisa para fazê-la feliz. Eu não conseguia parar de olhar para aquela linda casa de bonecas. Onde você encontrou isso? Bati gentilmente nas janelas. Se eu não soubesse, juraria que eram feitas de vidro de verdade. Achei online, meu pai resmungou, inclinando-se para destrancar as paredes e abri-lo. O interior era ainda mais bonito que o exterior. Até mesmo a arte nas paredes parecia real. De uma família legal. Engraçado, eles nunca aceitaram nosso pagamento. Só algumas pessoas muito legais. Uma pequena família de bonecas estava sentada no sofá da sala, olhando para nós com seus sorrisos vazios. Uma família feliz de 4, lamentou minha mãe, juntando as mãos na frente do peito. Assim como você. Naquele momento, meu filho dirigiu seu novo carrinho de controle remoto para dentro da casa de bonecas. Derrubando-a, minha filha começou a gritar, e meu marido apertou minha cintura amorosamente antes de entrar em ação, tentando acalmar o conflito subornando biscoitos de Natal. Olhei para as bonecas, agora jogadas do sofá para o chão, seus rostos ainda felizes e simples.
Estendi a mão e cuidadosamente as coloquei de volta em seus assentos no sofá. Não consegui evitar. As semanas depois do Natal foram um pouco agitadas, como costumam ser. Meus dias eram cheios de embalar decorações de volta em caixas e pegar sobras de papel de embrulho do carpete. Fiquei feliz por ter meus filhos em casa para as férias de inverno, mesmo que eles só aumentassem o caos. Às vezes ficava um pouco solitário durante o ano letivo, com eles fora e meu marido no trabalho a maior parte do dia. Eu temia quando todos eles fossem embora de novo, me deixando sozinha com um ninho vazio. Eu não sabia o que faria quando eles fossem para a faculdade, mas isso era algo que eu não estava preparada para pensar. Não era meu sonho ser uma dona de casa, mãe e esposa até conhecer meu marido. Eu queria ser uma artista em tempo integral. Mas essa não é necessariamente uma carreira em que você entra sem nada para se apoiar, não é? E quem era eu para discutir com meu destino? Todas as noites, depois que minha família jantava e todos os pratos eram lavados, enquanto meu marido esperava que eu fosse para a cama, eu dava uma olhada nas crianças. Era meu momento favorito do dia. Eu abria delicadamente as portas e espiava para dentro, ouvindo a respiração delas por alguns segundos e observando os cobertores subirem e descerem. Minha filha tinha 10 anos e meu filho tinha 12, então, ocasionalmente, eu os pegava acordados depois da hora de dormir, e ninguém contava ao meu marido, mas eu geralmente fingia que não percebia, especialmente naquelas poucas semanas. Afinal, era o intervalo delas, e elas só queriam brincar com seus brinquedos novos. Eu costumava ouvir alguém se arrastando atrás das portas enquanto andava pelo corredor, e abria a porta para encontrá-las com os cobertores puxados sobre o rosto, roncando teatralmente para tentar me enganar. No entanto, depois de algumas noites verificando minha filha e encontrando as luzes da casa de bonecas acesas, comecei a ficar preocupada. Certa manhã, decidi perguntar a ela sobre isso. Sylvie, eu chamei, colocando a cafeteira de volta no lugar e pegando a geladeira. Querida, você tem ficado acordada até tarde? Ouvi a colher dela tilintar na tigela de cereal. Não. Eu joguei um pouco de creme na minha caneca. Tem certeza? Você não está em apuros. Eu só notei que as luzes da sua casa de bonecas estavam acesas, e elas nunca estão acesas quando você vai dormir. Ouvi-a resmungar e me virei para vê-la cruzando os braços, franzindo a testa para o café da manhã. Eu não vou ficar acordada, mamãe. Não sou eu. O que você quer dizer com não é você? Kel é quem está brincando com minha casa de bonecas, e ele nunca pede permissão. Eu sei que ele está fazendo isso. Abri a boca para responder, para perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas antes que eu pudesse, meu marido entrou. Olá meninas, ele disse com sua voz ofegante de trabalho temeroso, e passou o braço em volta da minha cintura. Café. Eu assenti, dando de ombros para a panela atrás de mim, as palavras da minha filha ainda me incomodando. Logo depois daquele dia, o temido aconteceu. Meus filhos tiveram que voltar para a escola, e eu fiquei sozinho novamente durante o dia. No primeiro dia disso, bem quando eu estava ficando entediado de ler meu livro e tentando pensar no que eu faria para me manter entretido, ouvi algo lá de cima. Era como se algo estivesse caindo. Eu franzi a testa e me empurrei para fora do sofá, enrolando meu cardigan em volta de mim para lutar contra o frio. Quando cheguei lá em cima, não tinha muita certeza de onde procurar a fonte do som. Mesmo assim, algo me atraiu para o quarto das minhas filhas no final do corredor. Abri a porta gentilmente, olhando ao redor. Nada parecia imediatamente errado. O quarto era o mais escuro da casa, além do sótão, porque a janela era menor, deixando entrar a menor luz natural durante o dia. A escuridão atraiu meus olhos direto para sua casa de bonecas, sentada inocentemente no canto, as janelas brilhando com luz amarela. Abri o brinquedo com muito cuidado e examinei o interior. Levei um momento para encontrar a família de bonecas, mas quando fiz, sorri. As bonecas mãe e pai estavam sentadas no sofá lá embaixo, seus rostos voltados para frente como se estivessem assistindo TV. As crianças estavam lá em cima, em um dos quartos. A menina estava deitada no chão como se tivesse caído, e o menino estava de pé acima dela. Elogiei mentalmente minha filha por quão madura ela deve ter sido ao brincar com a casa de bonecas. Poderia ter sido isso que eu tinha ouvido caindo?
Talvez a boneca estivesse de pé e simplesmente tivesse caído depois de um tempo. Eu cuidadosamente coloquei a boneca de volta, apaguei as luzes de dentro e voltei para baixo. Naquela noite, depois do jantar, meu marido se jogou no sofá e chutou os pés para cima. Meus filhos ainda não tinham se livrado de toda a energia, então estavam correndo pela casa, brincando de pega-pega. Sente-se comigo, meu marido disse, sorrindo para mim e dando um tapinha no sofá ao lado dele. Você cozinhou a tarde toda. Eu cedi, sentando-me ao lado dele. Ele me puxou para perto, me deu um beijo na testa e ligou a TV. Antes que eu pudesse relaxar, um grito ecoou pela casa. O grito da minha filha. Meu marido e eu corremos escada acima. Nós os encontramos no quarto do meu filho, minha filha no chão, com o joelho sangrando, e meu filho em pé acima dela, culpado. Desculpe, estávamos apenas brincando. Os olhos castanhos da minha filha estavam cheios de lágrimas. Ele me empurrou. A mais estranha sensação de déjà vu tomou conta de mim, tão poderosa que me senti um pouco tonta. Estendi a mão e ajudei minha filha a se levantar, examinando seu ferimento quando ela se levantou. Vamos colocar um band-aid nisso, eu disse gentilmente, empurrando o cabelo dela para trás. Ela assentiu. Então a energia acabou. Depois daquela noite, por algum motivo, a energia na casa começou a piorar. Toda a euforia das férias de inverno havia diminuído, e parecíamos todos estar nos sentindo um pouco vazios. A casa parecia mais solitária quando todos estavam fora, e quando eles voltavam, não era muito melhor. O pior era minha filha. Percebi que ela quase não falava mais. Ela chegava em casa com os olhos vermelhos e inchados, jogava sua bolsa rosa no sofá e ia para o quarto. Ela quase não saía do quarto, a menos que fosse para uma refeição, ou a menos que eu a fizesse sair. Um dia, decidi que iria revistar o quarto dela. Sei que isso não me rendeu nenhum ponto de mãe, mas, por favor, não me julgue tão duramente, eu estava começando a me sentir incrivelmente preocupada. Sempre fomos uma família tão feliz e unida, especialmente minha filha e eu, e essa mudança foi tão abrupta e violenta. Eu me preocupei com os meninos também, é claro, mas eu só queria saber o que estava acontecendo com ela. Enquanto ela estava na escola, eu dei uma olhada no quarto dela. Olhei embaixo da cama, olhei em todas as gavetas da escrivaninha e da comoda, até levantei o carpete em alguns lugares. Não encontrei nada, nem um diário ou diário, nem mesmo uma caixa suspeita. Finalement, acabei na frente da casa de Bonka. Estava aberta dessa vez e as luzes estavam apagadas, e eu relutantemente espiei para dentro, uma sensação de pavor crescendo dentro de mim. Não vi nenhuma das bonecas no começo. Não parecia que nenhuma delas estivesse dentro da casa de bonecas, talvez descartada em algum outro lugar no quarto dela, ou talvez perdida no quarto de Kel sentada em seus carrinhos de controle remoto porque ele precisava de motoristas para bater com eles nas coisas. Talvez ela estivesse apenas entediada com isso agora. Mas então eu vi uma delas. Era a boneca mãe, cabelos castanhos longos e brilhantes e vestido floral colorido que a destacava. Ela estava parada em um dos quartos, o das meninas, presumi pela decoração, em um dos cantos. A boneca estava parada ali, de frente para a parede, o papel de parede pressionado contra seu nariz de plástico. Olhei para o canto do quarto da minha filha, depois de volta para a casa de bonecas, depois de volta novamente, como se a boneca fosse se mover quando eu não estivesse olhando. Andei lentamente até o canto, estendendo a mão e roçando meus dedos no papel de parede roxo da minha filha. Bem quando eu estava começando a me sentir incrivelmente idiota, senti uma crista. Eu cuidadosamente enfiei minhas unhas no amassado, puxando até sentir que ele cedeu. Havia um pedaço da parede de gesso faltando, e eu nunca tinha percebido. Dentro da parte rachada da parede havia um caderno e algumas outras coisas pequenas da casa que eu pensei que tinham desaparecido. Eu encontrei doces, joias perdidas, até talheres. Eu me perguntei há quanto tempo ela estava acumulando coisas bem debaixo do meu nariz. Quando olhei de volta para a casa de bonecas, nada estava diferente. Eu sabia que nada estava diferente, mas isso não me impediu de pensar que talvez a boneca tivesse se movido de qualquer forma, só um pouquinho. Não me impediu de sentir como se ela estivesse me olhando da pequena casa modelo. Depois disso, coloquei a casa de bonecas no sótão.
Algo parecia terrivelmente sinistro sobre isso. Me fez sentir mal saber que estava lá em cima, no quarto das minhas filhas. Talvez fosse egoísmo. Certamente comecei a pensar assim quando vi o quão chateada ela ficou quando contei a ela. Mas não era algo que eu estava disposto a ceder. Planejei dá-la para alguma criança da vizinhança, mas, eventualmente, comecei a esquecer sobre isso. As coisas não mudaram, de qualquer forma. Eu me senti boba por pensar que talvez elas pudessem. Eu tinha sido supersticiosa no passado, mas nunca tinha ficado tão ridícula. As coisas continuaram as mesmas. Meus filhos continuaram sendo criaturas quietas e ansiosas, e meu marido ficava cada vez mais tempo no trabalho. Eu passava meus dias vagando pela casa sem rumo, limpando e arrumando coisas e preparando refeições. Meu propósito estava se esgotando junto com minha conexão com minha família. Eu me convenci de que era apenas o ano letivo, que melhoraria até as férias de primavera. E eu quase esqueci da casa de bonecas. Eu quase esqueci, até a faxina de primavera. Decidi começar na frente, não tendo muito mais o que fazer além de limpar, e quando finalmente cheguei ao sótão com meu espanador e meu balde de água com sabão, meu coração afundou. Eu senti como se pudesse senti-lo sendo comido pelo ácido do meu estômago. Lá estava. A casa de Bonka. Ela estava pacificamente embaixo da janela, entre a espingarda empoeirada do meu marido e uma pilha de livros e roupas velhas, as luzes de dentro brilhando através das pequenas janelas de plástico. Eu a encarei pelo que pareceu 1 hora antes de conseguir coragem de andar até ela. A trava parecia ecoar infinitamente, ricocheteando nas paredes do sótão e entrando nos meus ouvidos. Era ensurdecedor. A casa de bonecas rangia como se estivesse esperando 1000 anos lá em cima. Eu a abri como uma caixa torácica. Eu estava com medo do que encontraria lá dentro, mas eu tinha que saber. Eu sabia exatamente como eu tinha deixado. Eu tinha deixado a família no sofá, exatamente como estava quando meus pais o presentearam para Sylvie, bonito e arrumado. As bonecas não estavam no sofá quando olhei para dentro. A primeira coisa que notei foram as crianças. As bonecas estavam apoiadas no corredor da casa, inclinadas levemente em direção à porta do quarto, como se estivessem ouvindo alguma coisa. Suas mãos de plástico estavam empurradas juntas desajeitadamente, como se as estivessem segurando, e eu poderia jurar que havia expressões em seus rostos que não estavam lá antes, embora eu não conseguisse entender o que eram. Dentro do quarto, a mulher estava encostada na porta, o rosto entre as mãos e o cabelo castanho crespo como se ela tivesse passado as mãos por ele muitas vezes. Na cama, o homem estava sentado, e ao lado dele havia um caroço. Franzi a testa com tanta força que comecei a ter dor de cabeça. Havia um caroço, algum tipo de forma, ao lado dele na cama. Estendi a mão lentamente, com a intenção de tocá-lo, de puxar os pequenos cobertores de feltro, algo assim. Bang, bang, bang. Quase morri de susto quando alguém bateu na porta do sótão e levei a mão ao coração. Querida? Você está aí em cima? Olhei para a casa de bonecas e depois para a porta do sótão, com os olhos arregalados, sentindo-me exausto e desorientado. Sim, eu gritei tremula. Estou indo. Corri escada abaixo, minhas mãos tremendo. Quando cheguei ao 2º andar, meu marido olhou para mim estranhamente. Anna? Você está se sentindo bem? Engoli em seco, olhando de cima a baixo, e depois para meus filhos. Eles estavam pegando sorvete com colheres de plástico de pequenos copos de isopor. Meu marido pareceu notar minha expressão confusa. Ele estendeu a mão e esfregou meu braço brevemente. Depois que os peguei, fomos tomar sorvete, ele explicou com um sorriso. Senti uma estranha onda de fúria percorrer meu corpo, quase me desequilibrando. Tive que tentar ativamente não encará-lo. Quem ele pensava que era, pegando-os e levando-os para tomar sorvete quando meus filhos mal olhavam para mim? Quem ele pensava que era para roubar meus filhos? Fiquei um pouco chocado com essa mudança de humor, e levantei as mãos trêmulas para alisar meu cabelo. Alguém de vocês foi até o sótão recentemente? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Meu marido franziu a testa. Não. Eu não acredito. Vocês já, crianças. Ambos balançaram a cabeça, com os lábios rosados por causa do sorvete.
Ninguém da minha família gostava particularmente do sótão. Eles ficavam assustados, principalmente minha filha. Lambi hausse la bio nervosamente. Os próximos dias foram um inferno para mim. Eu estava jogado em um estado constante de luta ou fuga, me perguntando se o que eu vi na casa de bonecas era minha realidade, mas eu não podia contar a ninguém sobre isso. Eles pensariam que eu estava doente, eles pensariam que eu estava completamente louco. Eu não deixaria ninguém me tirar da minha família. Finalmente, cheguei a um ponto de ruptura. Contei ao meu marido que ficaria com meus pais por alguns dias e fui embora sem nem mesmo uma mala pronta. Ajudou a fugir, mas eu não poderia ter ficado para sempre e, depois do fim de semana, dirigi as 4 horas que levei para chegar em casa, me sentindo um pouco mais estável do que antes. Não demorou muito para que isso mudasse. Mesmo apenas andando pela nossa entrada, eu sabia que algo estava errado. As coisas pareciam tensas. Eu não conseguia explicar. Abri a porta da frente e encontrei meus filhos já me esperando. Oi, mãe. Meu filho tinha um olhar solene no rosto. Ele sorriu nervosamente para mim. Quando fui empurrá-lo para passar, ele estendeu a mão para me impedir. Fique aqui embaixo, por favor, mãe, só por enquanto. Parecia que meu coração estava amarrado em um nó cada vez mais apertado. Olhei para baixo. Meu filho estava segurando a mão da minha filha. Passei por eles, ignorando as súplicas do meu filho mais velho, e subi as escadas correndo. No nosso quarto, encontrei meu marido, e encontrei outra mulher na cama com ele, a maior parte do seu corpo no escondido por nossos cobertores. Os cobertores que eu tinha escolhido para nós. Comecei a chorar. Chorei tanto que não consegui nem ouvir a explicação apressada do meu marido, seu pedido de perdão, escondendo meu rosto nas mãos. Quando a mulher, quem quer que fosse, passou por mim e pela porta, lutei contra a vontade de agarrá-la e bater em sua cabeça. Naquela noite, arrastei a casa de bonecas escada abaixo e a joguei com força na mesa de centro, bem na frente do sofá em que eu dormia. Eu não conseguia suportar ficar no nosso quarto depois do que ele tinha feito. O que ele tinha feito com meus filhos, meus bebês, bem lá embaixo. Engoli um pouco de bile, olhando para as janelas amarelas sem rumo. Eu tinha que assistir. Eu tinha que assistir, para que eu pudesse saber. Eu tinha que assistir para que nada terrível acontecesse com minha família. Nos dias seguintes, meu marido tentou desesperadamente chegar até mim. Ele tentou de tudo. Ele implorou, chorou, gritou. Ele até agiu como se fosse me bater algumas vezes, só para chamar minha atenção, mas nunca funcionou. Eventualmente, ele desistiu. Às vezes, meus filhos sentavam-se ao meu lado, mas, na maioria das vezes, eles me evitavam. Acho que eles estavam com medo. Acho que eu os estava assustando. Mas eu não me importava. Eu não sairia do sofá. Não consegui. Às vezes as coisas mudavam, eu percebia, no segundo em que eu desviava o olhar. Eu voltava do banheiro ou acordava de outra noite agitada de sono para ver que as bonecas tinham se movido um pouco pela casa, que elas estavam em seus quartos ou na mesa de jantar. Mas nunca a mulher. Nunca minha boneca. Aquela ficou, colada no sofá, de frente para mim com seu rosto pintado e vazio. Porém, um dia, isso foi diferente. Quando acordei no raiar do dia, pulei para verificar a casa de bonecas e quase vomitei no carpete. O carpete que agora estava levemente manchado de sangue, pingando da mesa de vidro. A casa de bonecas estava em desordem. Na sala de estar estava o filho, seu braço de boneca de plástico quase quebrado, partido em 2 lugares. Ele estava pendurado por uma pequena lasca. Eu podia ver o osso, também de plástico, e sangue vermelho pingava dos ferimentos. Sem pensar, toquei com meus dedos, levando-os ao meu nariz. Cheirava a metal. Cheirava a real. Manipuladamente, peguei o boneco, meu filho, segurando na minha palma trêmula e manchada de sangue. Tentei desesperadamente consertá-lo, empurrando o braço de volta ao lugar, mas ele só quebrou mais sob meu toque. KEV! Gritei a plenos pulmões para a casa silenciosa, minha voz embargada. Levantei-me do sofá. Senti como se as paredes estivessem me pressionando e não conseguia recuperar o fôlego.
Mãe, Meu filho colocou a cabeça na esquina, olhando sonolento para mim lá embaixo nas escadas. Você está bem? Oh, graças a Deus. Eu tropecei em direção a ele, subindo as escadas de 4. Meus joelhos estavam fracos demais para subir normalmente. Quando cheguei até ele, enrolei-o em meus braços, apertando até ele choramingar. Você está bem? Ele perguntou novamente, sua voz baixa. Ele estava assustado, eu percebi. Eu estava aterrorizando. Afrouxei meu aperto, só um pouco, beijando sua testa suada. Sim, eu respirei. Estou bem, querida. Mamãe está bem. Eu só estava preocupada com você. Ele deu um pequeno passo para trás, mas eu segurei seus braços firmemente. Eu não queria deixá-lo ir. por quê, mãe? Limpei as lágrimas do meu rosto desajeitadamente. Eu nem tinha percebido que estava chorando. Estou preocupado que algo terrível possa acontecer com você. Seu rosto se contorceu de medo, e ele olhou para mim. O quê? Oh, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Tudo ficará bem, você está segura, apenas fique aqui. Apenas fique bem aqui. Eu sabia que estava divagando, mas não consegui me conter. Ver seu precioso rosto, ileso, foi como uma droga para mim. Agarrei seu braço com mais força, e ele guinchou de dor. Apenas fique comigo, eu disse, e quando as palavras saíram da minha boca, ele puxou o braço para longe de mim. Estendi a mão para ele, como se estivesse em câmera lenta, ele cambaleou para longe de mim. Ele deu um passo para trás, mas não havia nada em que pisar. Ele estava bem na beirada da escada. Tentei agarrá-lo, mas não consegui. Ele já estava caindo. Hoje é o dia em que ele volta do hospital. Sinto como se não tivesse dormido por dias. A culpa está me commando viva. Meu marido diz que não, mas sei que ele está mantendo minha filha longe de mim. Suspeito que ele esteja tirando pela porta dos fundos quando não estou querendo levá-la para a escola. Eu só quero vê-los. Eu só quero que minha família volte para mim. A culpa e a raiva estão me comendo vivo. Isso está me consumindo. Hoje é o dia em que ele volta do hospital, e hoje é o dia em que a casa de bonecas estava encharcada de sangue. Todas as bonecas estão esparramadas no carpete da sala de estar, crivadas de buracos de bala, suas entranhas se espalhando pelo chão e seus sorrisos de plástico obscurecidos por sangue e massa cinzenta. Todas as bonecas, menos uma. A mãe está no meio dos corpos, segurando uma espingarda de brinquedo. Parece algo que pode ter saído do quarto do meu filho, mas não sei como pode ter chegado aqui. Eu poderia jurar que o vi chorando. Hoje é o dia em que olhei pela janela da casa de bonecas e me vi tendo assassinado minha família inteira. A família que eu amo tanto. E hoje é o dia em que olhei pela minha própria janela. E sorri. Sorri um sorriso vazio e plástico. E olhei e olhei e olhei.